Olá, eu sou Giovanni, você está no canal Cristão em Concerto. Aqui eu pretendo compartilhar com vocês reflexões e experiências que me marcaram muito e continuam marcando. Alguns anos atrás eu escrevi alguns devocionais para o Instagram do Ministério Single da Igreja Bíblica da Paz. E eu sempre senti muito desejo de expandir esses devocionais. Então aqui, né, depois de um bom tempo, eu começo esse projeto. Como diferencial, eu escrevi também letras de música para cada tema, que são a minha oração para esse tema, que eu desejo também compartilhar com você. E espero que tenha o mesmo efeito, né, que teve em mim, essas músicas tiveram em mim, que foi de me ajudar a fluir mais no Espírito e meditar na palavra do Senhor. Eu vou dar foco na mensagem aqui no vídeo, né? Vou falar sobre o tema, na sequência eu vou colocar a música, e no fim do vídeo eu vou deixar as informações, detalhes e qualquer outro tipo de assunto para o fim. E espero que você goste, né, e te edifique. Bem-vindo ao canal Cristão em Concerto. Em 2010 eu participei de um grupo de leitura que o pastor Edson Rebustini criou na Igreja Bíblica da Paz para a liderança, todo mundo que trabalhava em qualquer liderança da igreja, né? E dos diversos livros cristãos que ele indicava, ele também indicava alguns livros que não eram cristãos, e um deles foi um chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Um ótimo livro, né? E eu li. E eu não sou do tipo que grava as frases, né? Eu guardo o conceito, assim, o contexto da coisa. E teve duas coisas nesse livro que eu nunca mais esqueci. Um deles, que foi a primeira vez que eu vi o termo: você tira a pessoa da escravidão, mas não tira a escravidão da pessoa. Ele dizia isso querendo dizer que a pessoa, mesmo que você vá lá e pague a dívida, porque na época da Babilônia, se você tivesse uma dívida, fizesse uma dívida que não conseguisse pagar, você se tornava escravo da pessoa que te emprestou o dinheiro, né, que você tomou a dívida. Então, mesmo que você fosse lá, pagasse a dívida dela e libertasse ela acabava voltando ao mesmo problema, acabava voltando a se tornar escrava por causa da própria identidade da pessoa. A pessoa pensava como escravo. Isso foi uma coisa que me marcou muito na época, e eu pensava como isso é óbvio até, né? Um pensamento muito óbvio. E a segunda coisa que me marcou muito também nesse livro era o que ele falava sobre compromisso. Então ele contou uma historiazinha que era assim: se você assumir um compromisso de toda vez que passar pela ponte você jogar uma pedra no rio, que não adianta você numa noite lembrar, pô, esqueci de jogar a pedra, amanhã eu vou lá e jogo um punhado de pedras. Que não, isso é errado, você tem que levantar e ir lá jogar a sua pedra. Isso sim é compromisso. Nessa mesma época, né, por volta de 2010, eu fiz um curso com o pastor Eduardo Medeiros, também da Bíblica da Paz. E ele relatou para todos que ele dava o dízimo do dia. Ele fazia um devocional de 144 minutos, que representa 10% do dia. Então ele fazia isso diariamente. E então tudo isso, né, essas histórias do livro que eu contei, essa história
do pastor Eduardo estavam cozinhando no meu coração. Aí eu vi uma pregação do pastor Edson que ele contou sobre as muralhas de Jericó. E Deus falou comigo. Ele disse para eu ler durante 6 dias um capítulo da Bíblia, e no 7º dia eu ler 7 capítulos da Bíblia. E no final de cada ciclo ele derrubaria uma muralha em minha vida. Então eu fiquei empolgadíssimo. Eu acredito que todo cristão tem que ler a Bíblia, tem que ler pelo menos uma vez, ler a Bíblia inteira. E eu comecei no dia seguinte, né? Eu ouvi a pregação no domingo, na segunda-feira eu comecei essa empreitada. Eu gosto de Bíblias, principalmente as que têm estudo. Então, quando eu me converti, assim que eu me converti, acho que no dia seguinte eu ganhei uma Bíblia, aquela tradução RC, né, Revista e Corrigida. Ela é uma tradução difícil de entender. Então, e ela de estudo. E eu, para facilitar o meu entendimento, eu comprei com a tradução NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, que é bem acessível o entendimento, né? Embora eu vi alguns pontos onde o sentido ficava bem diferente, mas eu tomava esse cuidado de avaliar, né, cada versículo. Então, o que eu fazia? Eu achei pouco eu ler simplesmente um capítulo, sentar e ler um capítulo. Então eu peguei a Bíblia de Estudo. Normalmente ela tem quando ela vai começar um livro, ela tem todo o contexto daquele livro. Então eu lia o contexto que tivesse, aí eu lia um versículo, lia o estudo daquele versículo da RC, aí ia para a NTLH, lia o mesmo versículo lá para comparar e lia o estudo da NTLH, que eu tinha também, era de estudo, que eu tenho, né? E eu ia fazendo isso, versículo por versículo. Aí quando eu terminava, eu pegava e fazia uma leitura corrida da RC, do começo ao fim, e fazia uma leitura corrida da NTLH. Terminava um dia. Isso normalmente demorava em torno de 1 hora, diariamente. Quando chegava no domingo, eu fazia isso para 7 capítulos. Então, muitas e muitas vezes, eu ficava 8 horas, até mais, fazendo esses estudos, né, fazendo o meu devocional aos domingos. Então, eu planejava o domingo. Né? Domingo a gente tem essa questão de encontrar com a família, almoço, festa, aniversário, tem muitos compromissos, mas eu me organizava para conseguir fazer o devocional ou antes ou depois, normalmente antes. Eu acordava bem cedo para conseguir ir para o compromisso e não me preocupar durante o resto do dia com esse devocional. E aconteceu muitas vezes de eu já estar dormindo, sabe, quando você engata no sono e uma voz falar assim, você não fez o seu devocional. Eu dava um pulo, eu saía até tonto e ia pegar a pedra e jogar no rio. Fiz isso várias vezes, né? E quando eu terminei, esse devocional durou 637 dias e eu tive 91 muralhas derrubadas. Né? No dia seguinte, eu comecei a ler a Bíblia em ordem cronológica, que o pastor o Eduardo Medeiros, que falou sobre o dízimo do dia, ele indicou essa Bíblia. Ela é diferente, a ordem dos versículos dela é totalmente diferente. Ela conta uma história, a Bíblia é como se fosse um livro, não
na Bíblia normal você pega, elas são vários livros agrupados. Em ordem cronológica, existe também a Bíblia cronológica, ela tem uma outra organização. Em ordem cronológica, conta a Bíblia inteira como se fosse um livro só. No final do vídeo eu mostro um pedaço, né, para quem não conhece. E eu sempre achei, naquela época eu achei que nunca mais eu ia parar de ler a Bíblia, que a Bíblia ia fazer parte do meu cotidiano. Afinal de contas, eu tinha passado ali quase 2 anos, como é que eu posso dizer, me condicionando, né, criando um hábito da leitura, e fiz isso e achei que eu ia emendar. Essa Bíblia em ordem cronológica que eu comecei, eu não terminei de ler. E depois fiquei muitos anos sem conseguir engatar uma nova leitura. A vida continuou, né? Eu tentei emplacar a leitura de outras Bíblias, comprei outras Bíblias, achando até que isso me ajudaria, né, daria um novo ânimo, mas não funcionou. E nas aparências tudo foi seguindo bem. Eu estava na igreja e estava servindo no ministério e foi. Mas no fundo a qualidade da minha vida espiritual estava em decadência. E começou a afetar o meu casamento. E eu entendo hoje que houve muita permissão, né, dentro do... Nós somos muito permissivos e não houve uma dedicação verdadeira. Mas o fato é que eu era o sacerdote. Era a minha obrigação manter a chama de Deus acesa dentro de casa. E quando o casamento ruiu, eu entrei em pânico. Aí eu fui atrás de Deus, com vontade. Fui buscar o perdão de Deus, fui buscar o conserto com Deus, e fui lá. E fui fazendo o básico, né? Era fazer oração, louvor, jejum, voltei a estudar a Bíblia. Então, nessa hora do desespero, que reativou tudo isso em minha vida, né? E nesse momento eu lembrei do pastor Eduardo Medeiros, dele falando do dízimo do dia. E eu engatei e eu entendi por que eu não tinha mais conseguido emplacar a leitura da Bíblia diária, para ler a Bíblia inteira várias vezes. Foi porque eu tentava encaixar a Bíblia no meu dia. Mas nesse momento que eu estava em desespero, a vida inteira desorganizou tudo na minha vida, eu comecei a me reorganizar, dar prioridade para o que era importante, né? A questão não era fazer um devocional ou dar o dízimo do dia. A questão era isso ser a primícia do dia. Então eu comecei a mudar toda a minha rotina para que isso fosse a primeira coisa que aconteceria no meu dia. E é desde então. Tudo isso foi... O fim do meu relacionamento começou no final de 2019. E no último trimestre foi quando começou a dar o verdadeiro sinal de que as coisas iam desmoronar. Desmoronou 6 meses depois. Mas nesses 6 meses eu reorganizei minha vida espiritual,
e engatei um devocional, o dízimo do dia, que eu comecei a fazer lá, 144 minutos ou mais, ao acordar. Era o meu primeiro pensamento, era Deus, e os meus primeiros atos do dia era a leitura da Bíblia, oração, louvor e estar na presença do Pai. Então eu passei esses 6 meses me reestruturando e me consertando com Deus, e um dia eu acordei com Deus, eu orei, chorei com Ele, tomei café com Ele, almocei com Ele, passei a tarde com Ele, à noite eu fui para o culto e ouvi a voz dele, na casa dele, e quando acabou o culto, quando eu estava voltando para casa, acabou meu casamento também. Foi um final horrível, mas aquele dia eu tinha passado todo com ele. Então, a minha postura foi completamente diferente. Eu tenho certeza que se eu não tivesse me reconectado com Deus, o final poderia ter sido muito diferente, né? Poderia inclusive ter sido trágico. Fazem 5 anos que eu dou o dízimo do dia, né? Eu não sou perfeito. Acontece, né, de ter imprevistos, de eu acordar com alguma emergência, e nesses 5 anos aconteceram várias vezes, não sei citar um número, vamos dizer umas 30 vezes, chutando, de eu nem conseguir fazer o devocional, o dia acabar e ele não acontecer. Mas se um dia não acontece, no dia seguinte eu estou lá, acordo e o meu primeiro pensamento é Deus, e eu aprendi a amar isso. Hoje eu não consigo imaginar minha vida sem essa rotina, essa doce rotina. E alguém já ouviu aí aquela história que dizem assim, o primeiro pensamento do dia define a primeira hora do dia. A primeira hora do dia define o dia. O primeiro dia da semana define a semana. E aí vai aumentando, né? O primeiro mês do ano define o ano. Alguém já me falou isso há muitos anos atrás, antes mesmo de eu ser cristão. E eu achei muito interessante. E eu percebo que isso é um resultado, é uma consequência, né, de eu acordar e ter Deus como primeiro pensamento e ter essa experiência. Quando falamos da parábola do semeador, normalmente nós nos concentramos no solo e na semente. Mas eu comecei a olhar para o semeador, né? Nós somos o semeador. Um pensamento é uma semente, uma palavra é uma semente, um livro é uma semente, um vídeo é uma semente, uma música é uma semente, uma série do Netflix é uma semente. E nós semeamos o tempo inteiro.
tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Full time. Não tem descanso. Então, a nossa profissão espiritual é semeadores. Nós somos semeadores. Então a gente tem que escolher essas sementes. A gente separar as boas sementes das más sementes e se relacionar com elas. A gente transformá-las num presente. E sabe o que é curioso? Sabe o que é interessante sobre a semente? A semente, ela se resume em si mesma. Se tiver as condições, ela vai lá, ela vai virar o fruto, ela vai dar o fruto. Né? A preocupação do semeador é semear. A semente, ela vai seguir a lei de Deus e vai cumprir o seu papel. Eu tive muitos momentos onde eu falei assim, eu avisei ele, eu já disse para ela tantas vezes, sabe, essa frustração, né, esse sentimento, desisto, desanimei, não vou mais investir nisso, não. Estou dando um tesouro para a pessoa nem reconhece. Eu já semeei muita coisa por medo, por egoísmo, por teimosia, por falta de sabedoria. Né? Eu fiz um teste. Eu fui no Mercado Livre e escrevi semeador. Apareceu um aparelhinho que joga sementes. É isso. O semeador faz isso. E Deus diz uma coisa muito interessante do semeador. Ele diz que o semeador seguia um caminho. Como está o seu caminho? Eu às vezes sigo uns caminhos ruins. E outra coisa interessante que Jesus fala sobre o semeador é que o semeador está em movimento. Ele está caminhando. Não dá para semear parado. Né? Então a gente tem que estar em movimento sempre. O semeador tem 3 obrigações. Um bom semeador profissional, aquele que Deus, sabe, espera. O semeador tem que lançar boas sementes, selecionar e lançar boas sementes. A segunda coisa, o semeador tem que estar em movimento, sempre em movimento, trabalhando o tempo inteiro. E a terceira obrigação do semeador é seguir por bons caminhos. É um tripé. E as sementes? Eu não sei se você percebeu, mas esse vídeo, ele está totalmente recheado de sementes. As histórias que eu contei são sementes na sua vida. Elas chegaram a mim como sementes, tiveram tempo para elas frutificarem. A pregação das muralhas de Jericó veio mais rápido, foi uma coisa rápida, mas o testemunho do pastor Eduardo sobre o dízimo de dia demorou muitos anos, mais de 10 anos para frutificar. Em torno de 10 anos para frutificar em minha vida. Então,
é o desejo do meu coração que essa mensagem, eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, e que ela seja, tudo isso sejam sementes para a sua vida. Né? E agora nós vamos para, eu vou botar a música, né, que é a oração que eu fiz sobre esse tema, e depois vou para os detalhes. Obrigado. Eu sei que não me enganei, sementes eu plantei e um dia ceifarei. E nessa luta que travei, no Espírito semeei mais sementes para a carne também lancei. Eu nunca quis te zombar, mas o Senhor mesmo me diz que o que eu plantar eu vou ceifar. Quero colher corrupção, mas não consigo evitar. Minha carne vem me atrapalhar. Eu choro todos os dias, Senhor, pois nem sempre me arrependo das más sementes que plantei. Preciso que o Senhor me dê forças para eu não cansar de fazer o bem, o bem. Eu oro todos os dias, Senhor, para somente no Espírito eu semear. Quero colher vida eterna, Senhor, para ter o seu colo, para descansar, descansar, descansar. Choro todos os dias, Senhor, pois nem sempre me arrependo das más sementes que plantei. Preciso que o Senhor me dê força para eu não cansar de fazer o bem, o bem. Eu oro todos os dias, Senhor, para somente no Espírito eu semear. Quero colher vida eterna, Senhor, para ter o seu colo, para descansar, descansar. Espero que você tenha gostado. Eu vou separar, né, o clipe, vou fazer uma playlist só com os clipes, né, com a mensagem. Eu estou lançando com a mensagem e vou lançar o clipe também com a playlist para você ouvir na hora que você quiser, no carro, em casa. E eu não sou músico, não toco nenhum instrumento, até cheguei a estudar violão, tentei estudar piano, mas não tive dedicação na época, não encaixou. Eu pesquisei e o que eu fiz, né, fazer a letra, escrever a letra, se chama letrista. Então, eu sou um letrista. Eu estou melhorando,
já tenho 12 músicas escritas, e eu pretendo lançar um vídeo por semana. O meu projeto é fazer isso por um ano. Eu estou garantindo aqui um trimestre. E vou lutar para que conseguir cumprir esses objetivos aqui, né? Então, se você gostou, compartilha, curta, aquelas coisas todas. Isso vai ajudar, parece. Aqui onde eu moro é muito barulhento, muito barulhento, vocês não têm ideia. Então eu comprei um microfonezinho com um redutor de ruído, mas mesmo assim alguns ruídos estão passando, e isso não tem muita solução. Então o vídeo ficou com algumas coisinhas, então eu peço que vocês me perdoem, o local não ajuda muito. A Bíblia em ordem cronológica, eu peguei ela aqui. Eu vou ler o comecinho para vocês verem que interessante como é que ela é. Ela começa assim: João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Salmo 92. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isaías 14. Aí ele põe um comentário aqui, que isso que eles vão colocar agora, existe dois caminhos, duas linhas de pensamento, que a queda do Satanás foi nesse momento, e tem uma outra que diz em outro momento. Então eles explicam isso aqui. Então aqui eles colocam, né, possível localização, possível na página 5. Mas aqui eles estão colocando também. Que é Isaías 14:12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. E assim vai seguindo. Quando termina esse trecho do Isaías 14, vai para Ezequiel 28. E segue assim. É como se fosse um livro só da Bíblia. Não tem estudo, tem só algumas considerações. E muito legal. Eu comecei a lê-la dessa vez. Eu terminei de ler uma Fiel. Eu estava lendo uma Fiel, que era de estudo. Terminei, acho que no começo de dezembro. E aí eu comecei essa, finalmente. Então eu tô lendo ela. E planejo ler ela em menos de um ano. E o vídeo longo. Pessoal, eu tentei deixar o vídeo mais... Eu tiro o óculos por causa do reflexo da luz. Eu tentei deixar o vídeo mais... Eu tentei deixar o vídeo mais compacto fazendo um script. E eu fiquei lendo. Ficou horrível. Eu fiquei parecendo um robô. Então, eu perdi um tempão fazendo isso e vi que o resultado não estava muito legal, não estava agradável. Eu sei que eu falo muito mas eu achei que ficou mais natural, mais fácil de assistir. Então, me perdoe. Eu acredito que ficarei melhor com o passar dos vídeos. E é isso. Eu agradeço por vocês terem ficado até aqui comigo e já estou ansioso para preparar o próximo material. Deus os abençoe grandemente.